com lojistas do Cine Lojas Porto Alegre, hoje, exclusivo para os lojistas de shopping, trazendo esse tema que é essa negociação com os shoppings. Presidente, o que os dois palestrantes trazem hoje para os associados? Bom, é um café especial, realmente, é um momento turbulento da economia e que fatalmente pega em logística shopping center. A relação do lojista com o shopping center há muitos anos era conturbada e se acentua numa crise, porque os lojistas passam dificuldades, os aluguéis subiram muito ao longo dos últimos anos, a venda não acompanhou e isso fatalmente prejudica muito os lojistas, até inviabilizando alguns negócios. E hoje nós trazemos dois especialistas que vão falar como devem proceder a negociação dos seus negócios com o shopping center. Isso é extremamente importante. Os shoppings estão negociando caso a caso, vendo pautas, e é importante que o lojista saiba como se defender e como agir em relação a isso. Porque é o seu negócio, é a sua vida. Assim como as pessoas têm os seus empregos, os lojistas têm os seus negócios, dali trazem a manutenção da sua família, dos seus empregados e de tudo. E por isso é importante que o empreendedor de shopping center seja consciente e esteja consciente do que deve fazer para ajudar esse lojista num momento de muita dificuldade, em que a economia está passando um período terrível para nós. A venda não foi boa no ano passado, esse ano não começou muito bem e por isso nós precisamos esclarecer e estar ao lado dos lojistas, que é o que o Cindy Lojas tem feito nos últimos anos. Sem dúvida, o presidente retorna de uma missão internacional. Como foi? Olha, foi muito produtiva, são ações que a gente faz, vai a Nova York, passa uma semana lá no frio correndo numa feira internacional que traz muitas novidades em tecnologia, em atendimento, em ações para o negócio. E isso nós estamos trazendo para a Feira Brasileira do Varejo, que acontece de 12 a 14 de julho no Barra Shopping Sul, com muitas inovações, com muitas coisas que possam contribuir para os seus negócios. Estava muito frio em Nova York, mas nós tivemos um aprendizado muito grande, uma troca de informações, muitas palestras interessantes e novidades que vocês ficarão sabendo ao longo do tempo que nós traremos para a Feira Brasileira do Varejo. Sem dúvida, estaremos lá. Um abraço. Espero vocês lá. Roberto Xavier Lopes, um dos dois palestrantes nesse Café com Lojistas especial, hoje específico para os lojistas de shopping center. Roberto, o que tu trazes aqui para os associados? A ideia é conversar um pouco sobre o atual contexto envolvendo os shopping centers, não só em Porto Alegre, mas no Brasil. A realidade é que a gente vê hoje um contexto completamente diferente daquele que se tinha até alguns anos atrás, quando os primeiros shopping centers foram instalados aqui, né? Em decorrência de fatores sociais, políticos, econômicos e até mesmo do desenvolvimento de algumas tecnologias, isso tudo acabou trazendo algumas consequências que impactaram de uma maneira muito forte o comércio varejista nacional como um todo, especialmente aqueles de shopping center. Então a ideia é conversar um pouco sobre esse contexto e apresentar algumas alternativas que a gente vê como sendo viáveis para a gente tentar sentar e rediscutir essa negociação que hoje começa a trazer, já vem trazendo alguns desequilíbrios há bastante tempo e hoje a gente começa a ver um desequilíbrio cada vez mais acentuado nessa relação. Como é que é essa relação, esse diálogo entre o lojista e os gestores? Por vezes esse diálogo no passado, esse diálogo era um pouco mais complicado na medida em que realmente a gente tinha uma quantidade de shoppings relativamente pequeno para grande quantidade de lojistas interessados em ter um ponto comercial dentro de um shopping center por todas as facilidades que o shopping proporciona. Acontece que hoje em dia a gente tem houve um aumento muito grande no número de shopping centers, não só em Porto Alegre, mas no Brasil como um todo, e a partir daí a gente começou a identificar que aquelas famosas listas de espera que se tinha no shopping center, elas deixaram de existir, ou elas vêm minguando ano após ano. Então, dentro desse contexto, a gente começa a ver uma realidade um pouco diferente e um contexto em que realmente os lojistas passam a ter uma força um pouco maior, uma representatividade um pouco maior nessa negociação com os shopping centers que durante muito tempo acabavam se mantendo absolutamente inflexíveis em relação a esse tipo de negociação. Mas ainda é vantajoso para o lojista? Depende muito. Existe uma série de aspectos que o lojista precisa considerar antes de abrir uma loja em shopping center. Ele precisa verificar se o público consumidor dele é aquele público que frequenta o shopping center. Ele precisa verificar necessariamente a concorrência que existe do negócio dele dentro do shopping center. Ele precisa ver se a partir dos números apresentados pelo shopping center ou da expectativa de um mercado
a partir de um estudo que ele realiza, faz sentido ou não abrir um estabelecimento num shopping ou não. Existem diversas lojas que seguem sendo extremamente superavitárias dentro de operações de shopping center, enquanto outras, e a gente vê esse número aumentando cada vez mais, acabam tendo realmente operações deficitárias. Bem, Roberto, uma boa palestra para ti aqui hoje. Obrigado. Prazer. O nosso outro palestrante de hoje, Leonel Tafarel, nesse Café com Lojistas especial, exclusivo para os lojistas de shopping center. O que traz hoje aqui para os associados do Cindy Lojas? Bom, ao longo desses anos eu tenho trabalhado na indústria de shopping center. Eu acho que o que a gente tem que tentar mostrar hoje é que a expectativa de uma boa negociação, ela parte do entendimento das duas partes que envolvem o shopping center e lojista. Eu não acredito que a corda deva estourar. Eu acredito que a corda tem que permanecer esticada como ela sempre esteve. Uma boa música, ela parte de ter um violino bem afinado e as cordas têm que estar esticadas. Mas ambos, tanto o cara que afina a corda quanto o cara que toca, tem que ter a certeza que a corda não vai arrebentar. Em arrebentando a corda, termina-se o elo que rege a relação entre shopping e lojista. Os shoppings, como sempre, estão de portas abertas para negociar. Nós temos que fazer com que os lojistas vá ao shopping center e negocie. Negocie, negocie, negocie. Muito mais do que ele negociava nos tempos passados, porque nós não estávamos vivendo essa crise. Nós não estávamos vivendo esse conjunto de shopping center que saíram e com que eles atuam na mesma área de influência. Então, cada vez mais o lojista tem que negociar, ele tem que entender o seu negócio, ele tem que entender o shopping, ele tem que obter do shopping center a direção para onde ele está indo. E o lojista tem que saber se ele se encaixa dentro dessa caminhada e como ele pode caminhar juntos. E existe alguma área em que está sendo mais vantajoso o lojista investir nesse ponto de venda no shopping center? Sim, o lojista ele sempre tem que estar atento, porque o shopping center, ainda que seja um amplo templo de varejo, ele tem pontos comerciais lá dentro, ele tem mais afinidade com o seu negócio e tem pontos que tem menos afinidade com o seu negócio. Então, na hora que ele vai escolher o seu ponto comercial, ele tem que saber se ele tem que estar numa vitrine, se ele tem que estar numa esquina, se ele tem que estar próximo de uma âncora, se ele tem que estar próximo à praça de alimentação. Então, os shopping centers, de modo geral, já fazem esta leitura. Mas o lojista tem que ele compreende, que ele sabe o seu produto, ele tem que olhar o tráfego do shopping, ele tem que entender o público que frequenta o shopping. Como é que o público se desloca dentro do shopping center? E saber se aquela loja assoma para o shopping e saber se o público que passa no shopping traz algum benefício para a loja. É um entendimento, é uma dinâmica, é uma ciência que tem que ser muito bem estudada, muito bem planejada. Porque uma vez fechado o contrato, uma vez montada a loja, uma vez feito um investimento numa loja, não há como mudar de uma hora para outra. Tem que amortizar aquele investimento primeiro. Muito bem, Leonel, uma boa palestra aqui hoje. Obrigado. Participando desse café com lojistas para os lojistas de shopping center, o Carlos Chamadec, que é diretor aqui do Cindy Lojas Porto Alegre e que vive o dia a dia dessa relação aí de shopping center. Como é que é, Carlos? Estamos aí, né? Vamos discutir a relação. Acho que é uma DR de vez em quando é bom, né? Funciona para os dois lados. Essa é a hora de a gente sentar agora e ver o que a gente pode fazer, porque nós temos uma quantidade enorme de lojistas tensionados, que estão com suas operações complicadas e precisam resolver seus problemas. Nós tivemos uma adesão muito grande de lojistas porque nós temos realmente uma situação atípica. Nós estamos vivendo um momento difícil e os lojistas precisam de fôlego. E os shoppings não estão dando esse fôlego. Nós precisamos sentar e resolver esse problema. E tu, como lojista de shopping center, já viveu um momento assim com essas dificuldades? Nunca houve na história dos shopping centers um ano como esse. Nunca uma quantidade tão grande de lojistas estiveram em dificuldades em shopping centers. Não só em shopping centers, no Brasil todo, mas shopping centers em particular. Porque o shopping center não reduziu em absolutamente nada. Se você for lojista de rua, você consegue sentar com o proprietário e dar uma negociada mais fácil. E tem acontecido. Mas mesmo assim nós estamos vendo uma vacância muito grande na rua. E agora nós estamos vendo que essa vacância está se transferindo para o shopping.
Nós estamos conversando agora com um dos palestrantes, a vacância subiu de 4% para 12% e com tendência de continuar crescendo. Isso não é bom para ninguém, porque uma loja fechada é uma loja que não produz emprego, que não dá imposto, que não gera renda, portanto ela alimenta o ciclo vicioso que nós estamos vivendo hoje. Nós precisamos de loja aberta, funcionando, pagando imposto, pagando salário, isso é o que importa. Quais são as responsabilidades do lojista dentro do shopping center? Não, nós temos uma carga de custo, que é uma carga que ficou muito pesada, porque é uma coisa chamada custo de ocupação. Custo de ocupação não é só o aluguel, é aluguel, fundo de promoção, condomínio, e depois tem mais outro, a luz, etc. Mas o custo de ocupação basicamente é aluguel, fundo de promoção e condomínio. Nós temos esses 3 pedaços aqui que nós precisamos resolver o problema dos 3. O aluguel está acima do mercado, acima do que o mercado permite hoje. O fundo de promoção acompanha o aluguel. E o condomínio é uma coisa que vai crescendo de forma constante, sobre o qual nós não temos nenhum controle. Esse controle está sendo essa falta de controle é muito desconfortável para o lojista, porque em alguns shoppings o custo de condomínio chega a ser semelhante ou quase o mesmo valor do custo de aluguel, o que é muito caro. Transforma a operação numa coisa muito onerosa, difícil de lidar. Carlos, um bom evento para ti. Muito obrigado, tudo de bom. Tchau.